A paz do Senhor, irmãs e irmãos, a graça e a paz para todos vocês aí, né? Onde vocês estão nesse momento. Quero convidar vocês para a gente fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 21. A gente vai ler do versículo 23 até o versículo 32. A autoridade de Jesus e a parábola dos dois filhos. Estou fazendo essa leitura na Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim o evangelista Mateus, que a partir do verso 23, Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximavam dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhe digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse, né? Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Que o Senhor nos abençoe nesta leitura, nesta reflexão, que abra o nosso coração, o nosso entendimento e que possamos perceber a ação de Deus em nossas vidas nesse tempo de pandemia. Irmãs e irmãos, é intrigante esse trecho do Evangelho de Mateus. É muito duro, né? A palavra de Jesus é muito dura. E para a gente entender bem essas palavras, né? Tudo isso aqui, quero voltar para vocês aí no início do capítulo 21. Eu vou fazer um resumo para vocês entenderem essa dinâmica que Jesus está apresentando, né? Jesus sai de Jericó, no capítulo 21, no início diz isso. Jesus sai de Jericó e ele vai para Jerusalém. É a última semana de vida de Jesus. E estamos nessa última semana e ele está se aproximando de Jerusalém. E nas proximidades de Jerusalém, ele pede 2 dos seus discípulos que vá até Jerusalém e pegue lá uma jumentinha. E aí pega a jumentinha, traz a jumentinha para Jesus. E Jesus entra na cidade de Jerusalém montado no jumentinho. Você lembra dessa história? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus é aclamado como Messias, né? E as multidões ali, tanto que ia adiante, tanto que vinha seguindo, clamavam, gritavam: Hosana ao filho de Davi. Isso aí no verso 9. Mateus registra que toda a cidade se alvoroçou. Foi uma movimentação, né? E perguntavam: quem é este? E Jesus, caminhando, aquele alvoroço todo, chega no templo de Jerusalém. E o que ele encontra no templo de Jerusalém? Tem assim um pátio, um átrio, né? Ele encontra ali os vendedores, compradores, pessoas que estavam ali fazendo negócio.
E Jesus expulsa esses vendedores, esses cobradores. E ele então diz, um texto que está tanto em Isaías como em Jeremias, ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Ou seja, vocês estão, uma palavra figurada, né, de refúgio de ladrões. E nesse momento que ele fala isso, teve aquele alvoroço, vai chegando perto dele pessoas cegas, pessoas com dificuldade, tipo coxos. E essas pessoas ali perante Jesus, Jesus cura essas pessoas, liberta essas pessoas. As crianças começam a aparecer correndo, gritando, Hosana, o filho de Davi. Foi um alvoroço. E aí, os principais sacerdotes, os escribas, viram tudo aquilo, ficaram indignados, preocupados e perguntaram para Jesus: ô Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Aí Jesus responde com o Salmo número 8. Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Jesus então sai do templo, sai da cidade e vai para Betânia, aproximadamente 3 quilômetros. Já é o fim do dia, primeiro dia da semana, da segunda-feira, não do primeiro dia, da segunda-feira. Pela manhã do dia seguinte, da terça-feira, Jesus volta, retorna para Jerusalém. Sai de Betânia e vai para Jerusalém. E quando ele está no caminho, Mateus registra que Jesus teve fome. E ele viu uma figueira aquela que dá figos, tá? E não encontrou figos, não encontrou nada, a não ser folhas. E Jesus então disse para a figueira que nunca mais nasça fruto de você. A figueira secou imediatamente. Os discípulos ficaram admirados. Como secou depressa essa figueira? E Jesus então responde aos discípulos ali naquele caminho indo para Jerusalém: se tiverdes fé e não duvidarem, farão isto. E se disserem a este monte, levanta-se e joga-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. É uma observação, tem um provérbio naquela época que erguer monte, é uma citação, um provérbio, que significa fazer algo extremamente difícil, o impossível. Né? Então, tendo fé, crendo, vocês receberão o que vocês estão pedindo. Jesus, então, caminhando, chega ao templo. Chega no templo e começa a ensinar. E aí os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximam de Jesus e começam a perguntar: ô Jesus, com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Versículo 23. Estas coisas, é bem provável que seja o que aconteceu no dia anterior, quando Jesus entrou no templo e interrompeu as atividades comerciais do templo. Quando Jesus curou os cegos, quando Jesus curou coxos, ainda brincou com as crianças. E agora está aqui dentro ensinando essas coisas. Estas coisas, é isso tudo. Então, você não é sacerdote, você não é escriba, você não é ancião. Quem te deu essa autoridade? Jesus não responde com uma pergunta. Né? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Os principais sacerdotes ficaram cochichando no cantinho. E agora, o que a gente fala? Se a gente falar assim, vai falar assim. Se não falar assim, sabe uma coisa? Não vão falar nada. Então eles respondem: nós não sabemos. E ao contrário... Todo mundo esperava que eles respondessem, mas eu estava lendo aqui algumas bíblias de estudo, e então lembra, por que eles recusaram, esses líderes recusaram responder a Jesus? Porque a pergunta de Jesus mostra para eles que eles são desonestos. Jesus faz uma pegadinha com eles, né? Porque se esses líderes religiosos não sabem, ignoram que João vinha de Deus, também vai ignorar que Jesus vinha de Deus, né?
Então aí Jesus conta uma parábola para os anciãos e para esses principais sacerdotes. Então aí Jesus conta essa parábola, que tem um homem, que é um pai, 2 filhos e uma vinha, trabalho na vinha. O homem, esse pai, diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha? O filho responde: eu não quero ir, nem pensar, ou não. Mas depois, arrependido foi. O pai fala para o outro filho: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor, conte comigo. Mas não foi. Então Jesus, pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? E aí a resposta de Jesus é dura. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos, as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então, o que tem esse texto para a gente hoje? Que mensagem a gente pode tirar desses 2 trechos da palavra de Deus? Nesses dias de dúvidas, de dívidas, de problemas, de temores, de preocupações, abre a igreja, não abre a igreja, flexibiliza, não flexibiliza, tantas coisas acontecendo e a gente para ler esse trecho aqui. Então, quantas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, nós nos portamos como o filho que aparentemente atende o pedido do pai para ir trabalhar na vinha, mas depois não vai? Quantas vezes a gente fez isso? Essa desobediência, vamos colocar aqui, essa desobediência pode expressar-se, por exemplo, na ausência de um testemunho público. Essa desobediência pode expressar-se, por exemplo, na ausência de voz profética nos dias de hoje. Essa desobediência pode expressar a ausência de fé. Porque diz sim e não faz. Diz sim só para dizer. Então, a falta de obediência é o lado externo, porque o lado interno é a falta de fé. Pessoas que a fé não tem consequências, não tem mudanças, não tem transformações, como oca, vazia, sem amor, indiferente. Eu rogo a Deus, minha irmã e meu irmão, que Deus guarde você de uma fé sem consequências, que guarde você de uma fé divorciada da obediência. Algumas vezes nos portamos como o filho que responde ao pai: não vou nem pensar, não quero ir. Aí eu me lembro assim, de algumas coisas interessantes que está registrado na Bíblia. Há registros de pessoas parecidas com este filho que diz: nem pensa, não conte comigo, que é Moisés. Moisés foi uma dessas pessoas que Deus chamou. Ele disse assim: a minha língua é pesada, se você quer mandar alguém, pode mandar, mas eu não. Outra pessoa que eu me lembro foi Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias, vai. Eu? Não, eu sou inexperiente, eu sou moço. Eu não faço de uma criança. Parece que essa resistência nosso coração humano com o convite de Deus, parece que é assim, um bem comum, Assim. Mas eu quero chamar a atenção para vocês um outro ponto de uma coisa que está no trecho. Deus não acaba, Deus não exclui, Deus não descarta o filho que não obedece. Sabe por quê? Porque ele pode ser transformado de uma pessoa desobediente a uma pessoa obediente. Deus também não leva na marra o filho que diz: eu não quero. Deus o atrai
com o seu amor, Deus o atrai com a sua bondade, Deus o atrai com o seu convite. E ela se arrepende e começa a obedecer. Nessa parábola, nesse trecho do Evangelho, Jesus relaciona os principais sacerdotes e os anciãos do povo com um filho que diz sim para o reino, mas, na verdade, vivem de legalismo, de regras e de medo do povo. Já aqueles cobradores de impostos, prostitutas, aquelas pessoas desprezadas da sociedade, que vivem à margem da sociedade daquela época, ouve, aceita, crê e é batizado, se arrepende e é batizado pelo João Batista. E sabe assim, eu observo que às vezes a gente esquece, mas eu tenho que lembrar isso constantemente. O Senhor Salvador veio para que todas as pessoas pudessem ter uma conversão, uma transformação, uma mudança de mentalidade. Tanto aquelas que são desprezadas, tanto aquelas que não são desprezadas. Para todas as pessoas. Tanto para os anciãos, para os principais sacerdotes, como para os cobradores de impostos e todas as outras pessoas desprezadas na sociedade. O Senhor veio para todas e todos. E hoje esse evangelho instiga a refletir sobre o ser coerente. Ser coerente, minha irmã, meu irmão, no falar e no agir. Muitas vezes o nosso querer é um. E devido às circunstâncias, o nosso agir é completamente diferente, é outro. Somos pecadores e somos pecadoras. Por isso, o arrependimento diário é necessário. Graças ao agir libertador e gracioso de Deus, somos aperfeiçoadas e aperfeiçoados diariamente por essa graça e por essa misericórdia graciosa do nosso Deus. Diariamente. Às vezes, irmãs e irmãos, também dizemos que não vamos. Não. Mas a gente acaba indo, abraçando a causa do reino de Deus, e isso nos revela a nossa condição de pessoas simultaneamente justas e pecadoras, obediente e desobediente. Por isso o arrependimento diário é necessário. Essa velha criatura que tem aqui dentro, esse velho ser humano que tem aqui dentro, em nós, não só em mim, mas em você e em todos nós, é esse filho que diz que vai, mas desiste. E quantas vezes estamos desanimados, abatidos, e dizemos, não vamos, mas acabamos indo, o que é o sinal de que Deus não desiste de nós. Assim como aqueles anciãos e os principais sacerdotes, nós temos nossas convicções e podemos estar tão agarradas a certas concepções, a teologias, a concepções teológicas, ideológicas, preocupado com a reputação, que nos levam a sermos incoerentes e nos levam a afirmar algo que nossas vidas diárias não confirmam. Nós somos desobedientes, infiéis, indiferentes, hipócritas muitas vezes e não temos fé. Mas a graça e a misericórdia de Deus pode nos transformar quando nos arrependermos. Todos e todas recebemos o convite de Deus, uma oferta gloriosa e graciosa por parte de Deus, a de trabalharmos na vinha de Jesus Cristo, de servirmos ao seu reino. No reino de Deus, nenhum pecador, no reino de Deus, nenhuma pecadora, arrependido e arrependida é lançado fora. Então, minha irmã e meu irmão, entre o sim e o não, somos filhas de Deus. Entre o sim e o não, somos filhos de Deus. E somos aperfeiçoados na graça por meio da fé em Jesus Cristo. Hoje é essa oportunidade de arrependimento, de conversão,
de metanoia, de transformação. Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Caminhe por caminhos dele. Mude de vida. Vamos orar? Jesus, oh Pai amado, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, porque Jesus nos acolhe. Obrigada. Ajuda-nos sempre a andarmos nos teus caminhos, Pai. Obrigada, Senhor, porque podemos parar e pedir perdão e podemos mudar a nossa vida, mudar a vida, o rumo da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Te pedimos por essa casa, por essa família, pela tua igreja e te pedimos também por tantas dificuldades que o nosso país, o estado, a cidade está passando por causa do Covid-19. Oh Deus, ajuda que tudo se normalize e dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da Santa Ceia, certo de que o Senhor vai nos aperfeiçoar na sua graça e na sua misericórdia. Amém.